Em termos de taxa por habitantes, o Brasil ocupa a 47ª posição, com 39,7 doses aplicadas para cada 1.000 habitantes. Ou seja, diante do cenário atual, onde ontem chegamos à marca de 1.910 mortes em 24 horas, um novo recorde, a vacinação do Brasil ainda está lenta demais, né, meu povo? Mas, ontem à noite, o governo federal oficializou a intenção de compra de vacinas sem licitação da Pfizer e da Janssen, exatamente para acelerar esse processo de imunização. O governo prevê a compra de 100 milhões de vacinas da Pfizer e 38 milhões da Janssen. E é justamente sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar agora aqui no Alô Amazonas com o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, ele que é professor de saúde pública da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa. Doutor Gonzalo, o governo federal poderia ter adiantado, né, esse processo de compra das vacinas da Pfizer em dezembro, mas o ministro Pazuello se mostrava irredutível em relação à compra por conta daquela cláusula, né, que isentava a empresa de qualquer responsabilidade por reações adversas à vacina. Houve ontem, portanto, uma mudança de posicionamento do governo federal. Um tanto tardia essa mudança de postura? Boa tarde, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores. Com certeza foi muito tarde. O Chile, que é um país aqui da América do Sul que está mais avançado no processo de vacinação, começou a correr atrás de vacinas em setembro. A Fiocruz e o Butantan, para ter conseguido fazer o nosso barco de salva-vidas aqui na vacina, eles começaram a comprar vacina em maio. Quer dizer, o Ministério da Saúde chegou bastante tarde para fazer essas compras. Óbvio que antes tarde do que nunca. E com essas vacinas compradas agora, mesmo que a maioria delas vá ser entregue só no segundo semestre, dá algum alento para nós. Fiocruz e Butantan vão conseguir produzir e entregar para o Brasil até dezembro deste ano 350 milhões de doses. Temos mais 40 milhões de doses da COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. Se essas 140 milhões de doses forem fechadas, 138 forem fechadas, nós teremos a possibilidade de terminar a vacinação um pouco antes de dezembro. Espero que entre setembro e outubro, se comprarmos essas doses, nós terminemos. Vai sobrar dose de vacina. Não vai sobrar dose de vacina, porque ao longo do ano nós vamos fazer os testes para ver como é que essa vacina se comporta na faixa de menos de 18 anos. Até agora nós só estamos vacinando acima de 18 anos. Por quê? Porque nenhuma vacina no mundo foi testada, quer dizer, a Pfizer foi testada de 12 a 18, mas fora a Pfizer de 12 a 18, nenhuma foi testada abaixo de 18. E nós temos que testar também abaixo de 12 anos. Então, vão iniciar os testes agora com crianças e adolescentes para ver como é que se comporta essa vacina em crianças e adolescentes. Então, vamos ter que ter doses também para vacinar a população infantil e adolescente. Porque este programa de vacinação é exclusivamente para maiores de 18 anos. Agora, Gonzalo, a ideia, né, que essas doses, né, que o governo prevê comprar, né, comece a chegar em maio e que toda a distribuição seja concluída até dezembro. Ou seja, apenas 6,5% das vacinas da Pfizer chegam até junho, isso que o governo prevê, né? Agora, Gonzalo, há uma diferença entre essas duas vacinas, né? A Janssen, ela precisa apenas de uma única dose, é isso? A Janssen é uma dose, é uma vacina de vetor viral, como a vacina da AstraZeneca, que precisa de 2 doses, vocês já devem estar recebendo aí em Manaus também. A vacina da Sinovac é uma vacina também de 2 doses e é uma vacina feita de vírus inativado. A vacina da Pfizer é uma vacina diferente, são 2 doses também, porém ela é de RNA mensageiro. Todas as vacinas têm eficácias diferentes, ou seja,
de cada 100 pessoas que tomam a vacina, um grupo desenvolve anticorpos, outro grupo não desenvolve. Então, são diferentes elas entre si. Aí o povo vai falar, não, eu quero tomar que tenha maior eficácia. É uma boa ideia, porém, essa boa ideia não resolve o problema. Se todo mundo não for vacinado, nós não vamos conseguir resolver o problema. Então, tem que vacinar todo mundo com qualquer uma das vacinas, ou com todas diferentemente, porque no caso nós vamos ter que trabalhar com 4 vacinas, mas nós temos que conseguir cobrir a maior parte da população. Coberta a maior parte da população, o vírus deixará de circular e essa coisa, não sei se termina, mas pelo menos ameniza. Não sei se termina porque tem um monte de perguntas que nós ainda temos que fazer. Quanto tempo dura essa imunidade? Porque nós fizemos teste por 4 meses. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano. Então, tem muitas respostas a serem dadas ainda. O importante é que todos têm que se vacinar. Mas eu tenho medo da vacina. Olha, se você está vivo hoje, é porque você tomou vacina a vida inteira. Todas essas vacinas que estão sendo colocadas à disposição do mundo inteiro são muito mais seguras do que qualquer vacina que você já tenha tomado até hoje na sua vida. Então, essa história de que vacina pode fazer mudanças no nosso organismo é balela, é notícia falsa, é bobagem, é ignorância. As vacinas são muito seguras e têm uma eficácia diferente, produzir anticorpos. Mas todas elas, se forem distribuídas por toda a população, vão fazer com que nós nos livremos desta doença. E nessa corrida, né, contra o tempo, digamos assim, nessa terça-feira, 18 estados enviaram representantes, né, para visitar as instalações da União Química, né, em Brasília. E aí a farmacêutica promete produzir 8 milhões de doses por mês da vacina russa Sputnik V. Só que essa fabricação, né, em escala comercial ainda depende da aprovação da vacina pela Anvisa. E os governadores desses estados, né, inclusive o governador do Amazonas está acompanhando de perto, quer a liberação da vacina para que o início da produção em larga escala, né, ocorra o quanto antes. Gonzalo, explica aos nossos telespectadores o que é que impede nessa liberação da Anvisa e como funciona esse processo e qual a diferença da Sputnik V em relação às que já temos. Veja, a Sputnik é uma boa vacina feita de vetor viral, de 2 doses também. Vetor viral é a mesma tecnologia da vacina da AstraZeneca, da vacina da Janssen, se bem que é uma vacina de 2 doses e que usa 2 vetores diferentes. Não vou discutir isso agora, que é um detalhe técnico e ia ser difícil de explicar, embora dá para entender. Ou de qualquer forma, a Sputnik ela tem um problema, ela não terminou de fazer os testes de fase 3. Quando nós estávamos discutindo a vacina da AstraZeneca e a vacina da Butantan, lembra que teve aquele domingo que a agência se reuniu, pegou todos os documentos e falou, está aprovada as 2 vacinas. Sim. Não dá para falar isso em relação à Sputnik. Por quê? Porque ela não entregou os dados. Então, lá na Rússia, tem um cara lá, o Putin, que é um imperador. Ele manda lá do jeito que ele quer. Essa vacina foi testada em fase 1 e 2 em 72 voluntários sadios. E aí o Putin falou, dá vacina no povo, e começou a dar nos caras das Forças Armadas, que não podem dizer não. Então, uma coisa é ele mandar lá na nega dele, outra coisa é ele querer mandar aqui nos negros nossos, entendeu? Não tem cabimento. Então, ou eles entregam os dados ou não tem aprovação. Congresso não pode querer dizer que vai ser responsável pela possibilidade de nós termos efeitos adversos. Aí sim, tem que terminar os testes de fase 3. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o governador deve ser bom, barbaridade de entender de fábrica de medicamentos. Eu tiro o chapéu para o governador, sabe tudo de fábrica de medicamentos. Foi lá, viu uma fábrica, acho que é capaz de fabricar. Pois bem, uma fábrica de biológicos só começa a funcionar no mínimo daqui a 6 meses, porque antes disso tem que fechar a fábrica, limpar a fábrica e começar a validar processos. O processo de validação de uma fábrica de biológicos
é para gente grande, profissional. Tenho certeza que os conhecimentos profundos do governador não chegam a esse ponto. E a União Química, o que quer é ficar bem no pedaço. Agora, ela não é capaz de fabricar uma dose de remédio em menos de 6 meses. Eu desafio em público isso à União Química. Então, não tem vacina da União Química antes de 6 meses. Agora, olha, inclusive, por falar em governador, o governo da Bahia entrou com a nova ação no STF, né, para pedir autorização para a aplicação dessas vacinas contra a Covid-19 sem autorização da Anvisa, mas que tenham recebido o aval aí de agências do exterior. Como é que o senhor recebe essa notícia? O governador Rui Costa é outro especialista em vacinas. O governador Rui Costa deve ter sido, em outra encarnação, um produtor de vacinas, porque ele parece que sabe tudo de vacina também. E o que ele quer é salvar os baianos. Eu quero salvar os brasileiros. Eu sou contra a vacina distribuída pelo setor privado, porque isso cria uma desigualdade entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não pode ter acesso a um produto que salva vidas antes de quem não tem dinheiro. Bom, do mesmo jeito eu penso em relação entre baianos e o resto do Brasil. Como é que o governador da Bahia está enfrentando a incompetência do Ministério da Saúde? Você é competente aqui e salva os baianos. Eu acho que ele está errado. Os secretários estaduais de saúde, os governadores de estado têm que se entender para salvar os brasileiros. Não tem essa história de eu salvo o meu povo e que se rale o resto, que é o que ele está propondo. É inacreditável que um governante de um estado brasileiro, da Federação Brasileira, esteja nitidamente propondo: eu vou salvar o meu povo porque o Ministério da Saúde não está funcionando. Não, vamos reunir os governadores e vamos salvar o povo brasileiro, se é isso que ele quer. Está errado ele, para variar, está errado. Tá aí, olha só, inclusive, né, um novo estudo, uma notícia agora que pegou a todos nós, assim, principalmente aqui no Amazonas, né? Um novo estudo feito por cientistas brasileiros de instituições, né, como a USP, a Unicamp, que foi publicado, né, essa semana na página da revista científica The Lancet, sugere que a nova variante brasileira, né, do coronavírus pode aí driblar a vacina da Coronavac. E óbvio que esse estudo, né, mesmo que de forma preliminar, preocupa demais, principalmente os amazonenses, né, que sofreram e sofrem muito com essa nova variante, né? Para quem está em casa acompanhando o programa, em 2 meses de 2021, Manaus tem 1.000 mortes a mais do que em 2020. O principal imunizante do plano de vacinação nacional tem com eficácia contestada, Vecina? Não está com eficácia contestada. Primeiro, ele fala pode, e segundo, é um drible, ou seja, você pode ter um caso de reincidência, mas esse caso não necessariamente terá gravidade. E isso pode. Nós estamos muito no começo dessas suposições. Então, não é certeza, e além do que, existe um efeito, mesmo na pior hipótese desse estudo publicado na Lancet, existe ainda um efeito da vacina que não está avaliado, que é o efeito da imunidade de tecido. Nós temos uma imunidade que vai no sangue, são anticorpos que estão dentro do nosso sangue, mas nós temos uma imunidade também nos tecidos, no meio da pele, dos músculos e tal, tem também lá células do nosso sistema de defesa. Então, os macrófagos, linfocitos T4, T8, estão lá e são responsáveis por produzir um efeito de defesa do organismo. Isto eles não conseguiram avaliar ainda. Então, tem bastante água para rolar nesse moinho. Eles estão fazendo o que devem fazer, estão divulgando como devem divulgar, e nós temos que tomar cuidado, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Usar máscara, não ficar se aglomerando em local fechado, procurar respeitar a distância entre pessoas, e no momento desta crise desgraçada que nós estamos vivendo, isolamento. Vai ter que fechar o comércio
e os comerciantes aí de Manaus que já reclamaram, e o governador voltou atrás, ou segura a capacidade da gente se encontrar nas ruas, ou vamos continuar morrendo à vontade, como está acontecendo agora. Então, este momento é o momento da população dar suas respostas também. Ficar em casa e, quando tem que sair, usar máscara e manter o distanciamento social. Olha, ontem em reunião, né, da diretoria colegiada da Anvisa, foi aprovada por unanimidade uma medida temporária, né, para que vacinas contra a Covid-19 e oxigênio também só possam ser exportados com autorização da Anvisa. Doutor Gonzalo, essa medida visa evitar uma nova escassez de insumos, como foi o caso da falta de oxigênio aqui em Manaus? Explica melhor para mim. É um pouco pirotécnico isso. Na verdade, nenhum produto de interesse sanitário pode ser exportado sem a emissão de uma licença de exportação. E quem aprova a licença de exportação é a Anvisa. Isso já existia. Assim como existe licença de importação para entrar no Brasil, existe a licença de exportação para sair do Brasil. O que a Anvisa fez foi só fazer um jogo de cena, aí, dizendo, olha, não pode exportar. Mas o fato é que quem que vai importar oxigênio do Brasil? Né? Oxigênio é um negócio pesado para você transportar. A maior parte dos países tem suas plantas próprias de oxigênio. Então, muito dificilmente nós vamos ver circulação de torpedo, tanque de oxigênio para cima e para baixo. O que aconteceu aí em Manaus é uma situação muito singular por causa da questão do acesso a Manaus. Eu não acredito que nós vamos ter nenhum problema no resto do Brasil do oxigênio, porque o acesso por terra é garantido e nós temos bastante fábrica. Pode ter um aumento muito grande de consumo em algumas regiões, em alguns locais, e eu tenho que trazer oxigênio de mais longe. Mas eu vou conseguir trazer caminhões, o que eu não conseguia fazer aí com Manaus, exceto vindo da Venezuela. Então a situação de Manaus é uma situação muito, muito singular. O restante da exportação, basicamente nós estamos falando de medicamentos, são os relaxantes musculares, os anestésicos e os anticoagulantes. Esses produtos, por causa do aumento do consumo, estão já com problema de abastecimento. Como é que tem que resolver isso? O Ministério da Saúde tem que chamar as fábricas e impedir que os compradores façam estoques e regular a distribuição do que está sendo produzido. E aí será suficiente. Se ninguém fizer estoque, vamos ter para todo mundo. Se alguém fizer estoque, aí não tem jeito de ter para todo mundo. Então, o Ministério da Saúde tem que entrar nessa equação, como já entrou no ano passado, quando teve essa ameaça de falta desses produtos que são utilizados para tratar doentes graves da Covid-19. Agora, Vecina, durante toda a pandemia, né, mesmo sem comprovação científica, o presidente da República defendeu o uso da cloroquina e, posteriormente, também ivermectina no tratamento precoce de Covid-19. Recentemente, chamou a atenção que um grupo de médicos intitulado Médicos pela Vida, né, veio a público defender o uso desses medicamentos. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Recebi essa notícia com tristeza, estupor, né? Eu tenho um colega de turma que me ligou e falou: Gonçalo, você é contra a ivermectina, a hidroxicloroquina e a natazoxanida? Eu falei assim: sim, eu sou contra, companheiro. Ele falou: puxa, mas então você acha que nós não devemos fazer nada pelos nossos pacientes? Veja, na cabeça dele, é um sujeito bom, eu conheço ele é um cara do bem. Ele queria fazer alguma coisa pelos pacientes. E o que ele podia fazer? Ele falou assim: olha, eu quero dar qualquer coisa para eles melhorarem. Parece que isso aqui melhora, então ele quer dar aquilo. Ele fala assim: olha, companheiro, não adianta dar isso, porque isso não faz nenhum efeito. Entre dar isso e dar água benta, dê água benta, que pelo menos não tem efeito colateral. Então, agora, esses medicamentos estão comprovados que não fazem nada. A agência Lupa pegou esse artigo que os médicos publicaram e pegou artigo por artigo da publicação e refutou. Tudo que eles publicaram na semana passada nos grandes jornais do Brasil é mentira, é mentira. Agora, isso faz bem para os médicos fazer alguma coisa pelo seu paciente? Para os médicos que não conseguem enxergar o que fazer, o cara fica satisfeito assim: fiz tudo e mais um pouco, dei cloroquina.
Só que a cloroquina é cardiotóxica, a ivermectina é hepatotóxica. Já tivemos casos de transplante de fígado por uso inadequado de ivermectina. Então, olha, os nossos caros colegas de profissão, nossos médicos, por favor, se instruam. Não utilizem medicamentos que não têm eficácia e que têm efeitos colaterais normais. Então, vamos parar com essa bobagem de que este negócio funciona. Funciona só no laboratório. No laboratório, que a gente chama de in vitro, funciona. Agora, no ser humano, no vivo, não funciona. Infelizmente, eu gostaria que funcionasse, mas não funciona. O que posso fazer? Inclusive aqui em Manaus a gente encontrava aqui filas e mais filas nas farmácias, né? Muita gente querendo a cloroquina, a ivermectina, e aí não se encontrava, mas inclusive ficou em falta aqui em nossas farmácias aqui, ivermectina. A ivermectina teve a venda dela aumentada 8 vezes. 8 vezes. A cloroquina e hidroxicloroquina 2 vezes. O grande problema da falta de hidroxicloroquina e cloroquina é que aí, no caso do Amazonas, nós temos malária. E o único produto que trata a malária é a hidroxicloroquina e a cloroquina. Então, faltar hidroxicloroquina aí no Amazonas é grave, né? Porque tem uma doença que se beneficia desses medicamentos, que é a malária. A ivermectina é para tratar piolho, que não tem, é um problema chato, pode ter consequências no corpo da gente, mas, enfim, é uma doença menos grave, né? A natazoxanida é um poliantihelmíntico, é para matar parasitas do intestino, ancilóstoma, tênia, aqueles bichos que dá na barriga, né? Então, é menos grave também. Agora, a bobagem é a gente fazer alguma coisa que a gente acha que vai funcionar e que, na verdade, não está funcionando. Quem começou essa história foi um francês chamado Didier Raoult, que fez a experiência em laboratório, viu que no laboratório havia inibição do crescimento de vírus e fez uma experiência depois em gente com 28 pessoas, sem duplo cego, sem placebo. E ele achou que funcionava. Por quê? Porque ele estava querendo achar alguma coisa que funcionasse. E aí ele rapidamente difundiu essa ideia. E todo mundo começou a tomar. Como são produtos que têm poucos efeitos colaterais, 10% das pessoas vão ter problemas cardíacos com a família cloroquina. E a ivermectina, ela pode dar problemas hepáticos, mas é uma porcentagem bem mais baixa. Mas dá. Então, infelizmente, não use medicamentos que não tenham indicação. Eles poderão fazer mal para você e, com certeza, bem não farão. O fato é que 80% das pessoas que pegam essa doença têm uma doença muito tranquila. Então, se tomar ou não tomar nada, vai terminar bem 80% das vezes. E é por isso que esses medicamentos ganharam essa fama, porque a maior parte dos casos dá certo. Por isso que eu digo, entre tomar qualquer remédio desses e água benta, tome água benta e exercite a sua fé. Eu conversei aqui com o médico sanitarista Gonzalo Vecina, ele que é ex-presidente e fundador da Anvisa. Gonzalo, muito obrigado por sua entrevista, tá? Agradeço demais a sua participação aqui no Alô Amazonas. Foi um prazer e parabéns por você estar levando informação de boa qualidade para os amazonenses. É importante isso. Parabéns pelo seu trabalho e conte sempre comigo. Muito obrigado, conte sempre com a gente também. Boa tarde para o senhor.